Sudors e hoje eu vou falar um pouco mais sobre a esteira de dados e como funcionam as zonas dentro de um Data Lake. Então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é o script que cria os dados aleatoriamente. Então aqui eu tenho um script que ele cria dados de forma aleatória e ele segue uma determinada estrutura. Então é um arquivo que gera, um script que gera dados estruturados. Então a gente pode observar aí que ele tem aí um campo de data, um campo de código, um campo relacionado à loja, um campo relacionado ao status, um campo de moeda e um valor. Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou acionar o meu Flume. Esse meu Flume vai pegar os dados de dentro do meu Netcat, de dentro de uma porta específica que eu vou enviar, que é aqui a 444. Ele vai pegar esses dados, vai jogar para a memória. E da memória ele vai ser enviado para o HDFS, dentro desse diretório aqui, num formato sequence file, seguindo essa estrutura aqui, que é umas limitações aí a respeito do tamanho dos arquivos que vão ser gerados. Então eu criei essa estrutura para não consumir muito espaço aí do meu HDFS e da minha máquina virtual, até porque meu ambiente é um pouco pequeno aqui, então se eu deixar uma estrutura muito grande, um arquivo muito grande, coisa assim, vai impactar. Então aqui eu botei o Flume para rodar, que ele já inicializou, aqui agora só esperando as mensagens nessa porta. Então eu tenho aqui o meu script Python, que agora eu vou mandar ele jogar isso para a porta localhost 444. A partir daí o Flume já começa a receber esses dados aqui, já começa a criar os arquivos. A partir desse momento eu vou esperar um pouquinho aí para que ele gere alguns arquivos, esses arquivos que vão ser gerados vão ser utilizados aí para eu bater query, com o meu Hive, Então vou deixar ele gerando ali. Enquanto isso eu já vou aproveitar para criar a minha estrutura de dados. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar o meu database, que eu vou chamar ele aqui de Sudors. Deu um erro aqui. Digitei errado. Database, criei o meu database. Perfeito. Então a partir desse momento eu já consigo visualizar os databases que eu tenho. Eu quero usar o database que eu acabei de criar. Então olhando aqui dentro, não tem ainda nenhum na tabela. Eu preciso criar uma estrutura de dados que seja idêntica a essa que eu criei aqui. Lembrando que esses dados que estão sendo enviados aí para o meu HDFS, eles estão num formato transitório, ou seja, eles são arquivos que estão sendo gerados de forma sequencial, em real time, e com isso eu preciso tirá-los do diretório de transição e colocá-los para um diretório que eu vou chamar de raw. Nesse meu caso aqui, isso é feito de forma automatizada, ou seja, o próprio Flume, na virada do dia, cria um outro diretório e começa a enviar esses novos arquivos para esse novo diretório. Então, quando acontece essa virada, o diretório anterior ele passa a ser o diretório raw, e com isso eu já consigo fazer os trabalhos dentro da esteira de dados. Então, dentro do diretório raw, ele é exatamente a forma com que ele chegou, ele não é modificado, não é mexido, não é alterado. A partir desse momento, eu converto esses dados que vão estar no formato sequence file para um formato um pouco mais performático, que é o Parquet, e a partir desse momento eu já jogo ele para a minha área de stage. A minha área de stage seria mais ou menos a minha zona trusted, ali onde eu já consigo fazer algumas ações. Mas nesse caso eu estou utilizando a área de stage simplesmente para eu ter um ambiente um pouco mais performático, para a partir daí eu fazer as modificações. Então beleza, vamos lá. Então eu já enviei os dados para o meu HDFS, eu parei aqui o processo, gente? Até porque minha máquina virtual ela é pequena, então ela começou a engargalar. Então, para eu não ter problemas de performance, eu parei ela aqui agora. Mas a gente vai verificar o que foi colocado lá dentro, Então, a gente sabe que está dentro do diretório Flume, dentro do diretório exemplo. Então, a gente vai ver o conteúdo que tem lá dentro. A gente vai ver que foi colocado alguns arquivos, foram criados, alguns arquivos lá dentro. E esses arquivos vão conter aí formato binário, eles vão estar no formato específico, porque eu coloquei assim na configuração. Lembra do sequence file? Vamos verificar o que tem dentro de um arquivo desse. Vamos aí abri-lo, só para a gente ver que o arquivo realmente está no formato sequence file. É um formato binarizado, um formato aí um pouco melhor que o texto, mas ainda assim não é um formato indicado para fazer analítico, Não é um formato indicado para ser usado numa certa frequência. Então agora a gente vai voltar para o nosso Hive, A gente já sabe que a gente não tem ainda nada criado, a gente vai começar a criar.
Então aqui eu vou criar um external table, né? Por que um external table? Porque eu já tenho arquivos estruturados dentro daquele diretório que eu acabei de mostrar para vocês. Então eu vou simplesmente criar aqui a tabela. E eu vou colocar aqui agora os campos referente aos campos que estão sendo usados aí, né? No meu, que foram os arquivos que chegaram, né? Nessa estrutura aqui, ó, delimitado por vírgula, como a gente pode observar. Então nós temos aí uma data de transação, que foi quando foi transacionada. Eu vou colocar aqui como string, porque eu não quero correr o risco de colocar um formato específico e na hora da conversão ele não conseguir converter, né, e acabar gerando um valor nulo. Eu não quero isso, eu não quero perder informação. Então eu tenho aí o status, a data da transação, tenho aí o código, que também é string, vou ter a loja, que é string, a moeda, que é string. Não, a moeda é o último, né? Então, é o código, loja, status. Código, então aqui é código, loja, status. Aí aqui é a moeda. E aqui sim é o valor, que eu também vou deixar ainda como string. Então, essa aí é os campos que eu tenho dentro da tabela. Só que eu ainda preciso colocar mais informações. Eu preciso especificar para ele que ele é delimitado por vírgula, né? Preciso especificar para ele o local e preciso especificar qual é o formato. Então, eu posso dar aqui um role format, delimit fields, terminated by, coloco aqui a vírgula, falo que ele está no formato sequence file e que ele está localizado dentro do diretório /user, /cloudera, /flume, /exemplo. Pronto. A partir desse momento, ele simplesmente criou a minha tabela. Posso ver aqui a descrição dela. Tá? Que é a descrição dela. Posso ver a forma com que ela foi criada, tá? Que é a forma com que ela foi criada. Eu preciso aí replicá-la manualmente, tá? Eu posso simplesmente copiar aqui essa estrutura dela. E a partir daí, eu já consigo fazer, executar queries nessa tabela. Vou colocar aqui 10. Perfeito? E ainda mais, existem campos virtuais, né? Que são campos que não são colocados pelo usuário. Eles existem por padrão. Um deles é o input file name, que traz para mim o nome do arquivo. Muito interessante para eu saber qual é o arquivo referente àquela informação, né? Caso eu encontre alguma falha, eu consigo localizar isso. Então agora o que eu vou fazer? Esse formato sequence não é legal, né? Então agora eu preciso criar uma tabela num formato mais performático. Então eu vou criar aqui a tabela, que eu vou chamar ela de stage, exemplo, e eu vou falar que ela é igual a raw exemplo, porém que está no formato Parquet, que é um formato um pouco mais performático, muito bom para analytics e etc. Então, a partir desse momento, eu tenho aí a tabela criada, que é a minha tabela stage. Porém, eu quero adicionar novos campos nessa tabela stage, porque eu tenho como objetivo, na hora de fazer a transformação, né, o ETL, de jogar da tabela raw para stage, eu quero trazer alguns campos a mais, que é o input file name e a data de ingestão. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar esses campos dentro da tabela stage, que é a tabela que eu acabei de criar. Add columns, vou adicionar aqui a tabela file name, que eu vou chamar de string, e vou adicionar também a tabela data de ingestão, né? Data do ETL, vai. Não, data de ingestão. Vou deixar ingestão, que aí eu fico ciente de exatamente quando aconteceu. E aqui eu já vou colocar ela como timestamp, porque como eu vou fazer a conversão manual, eu já coloco no formato que eu quero, tá? Inclusive, eu posso também já alterar a outra coluna da stage para um formato mais específico, mas não quero fazer isso agora não, porque não é o foco. Então aqui agora eu tenho criado, né, a tabela stage já com os campos a mais aí, que são os campos que me interessam. Então agora o que eu vou fazer vou dar um insert na tabela exemplo, vou passar para ele os campos referente
aos valores que eu quero, input, file name, aqui eu quero pegar um current timestamp from da tabela raw. Feito isso, ele vai executar um job map reduce, e esse job map reduce vai executar três interações de map reduce, né? Então ele vai fazer o primeiro map reduce, o segundo e o terceiro. Durante essa etapa, ele já vai fazer aí a inserção, né, dos dados dentro da tabela stage, né? E com isso a tabela stage vai ficar num formato um pouco mais performático, e com isso a gente já consegue utilizar uma outra ferramenta que ela é muito boa para se fazer o uso de formatos no Parquet, que é o Impala, né? Até então a gente utilizou o Hive é bem legal, porque com o Hive a gente consegue fazer um ETL com tolerância a falhas, né? Porque se acontecer alguma falha durante o processo, ele consegue voltar de onde parou, e com isso a gente tem a garantia de execução, tá? Então ele é muito bom para fazer ETL, mas a partir do momento que a gente começa a fazer a parte analítica, né? A parte de queries ad hoc, aí a gente já começa a utilizar o Impala, que ele é melhor para isso, tá? Então aí a gente fez aí a execução do Job Map Reduce. A partir desse momento eu já tenho dados dentro da tabela Stage, tá? Eu consigo ter informações aqui. Então ela já vai me trazer aí os dados, né, referente aos campos que eu adicionei, né, e o resultado anterior. Então essa é a minha tabela Stage. Nessa minha tabela Stage, ela é interessante, que eu já começo a fazer o enriquecimento aí. Vocês perceberam que eu adicionei novos campos? Então eu posso adicionar novos campos, posso fazer mergeões e já fazer o preenchimento de determinados dados, né? Então se vem um determinado código do cliente, eu já consigo converter isso para o nome do cliente, já consigo fazer uma governança, uma segurança. Por quê? Porque a tabela RAW dificilmente alguém vai mexer. Normalmente quem mexe é os engenheiros de dados, e eles mexem na RAW somente para gerar uma tabela mais performática, ou para transformar ela para uma área, para uma zona específica, né? Ou seja, você tira ela da RAW e joga ela na Trusted, e assim sucessivamente. Tá? Porque ela não vai ser usada por cientistas de dados, ela não vai ser usada por pessoal de analytics. Por quê? Porque ela não tem performance, ela não é adequada para isso. Tá? Quando você precisar usar RAW, na maioria das vezes é para refazer algum dado que foi perdido ou corrompido, ou para recriar algo, tá? Nesse sentido que você vai usar a RAW. Então já criamos a RAW aí, já temos aí ela no formato Parquet. Então o que eu vou fazer aqui agora é sair do Hive e agora eu vou para o Impala. Tá? Primeira coisa que eu vou fazer no Impala é visualizar os meus databases. Percebo que o meu database Sudors não está ali. Por quê? Porque o Impala ele utiliza o State Store e o Catalog Service. O Catalog Service depende da estrutura do MetaStore do Hive para visualizar os metadados. E ele precisa atualizar isso de tempos em tempos. Então o que eu vou fazer aqui é o invalidate metadata. Invalidate metadata. Fiz aí o invalidate metadata. Pronto. Agora, se eu executar o show databases, ele já vai trazer para mim os Sudors. A partir desse momento, eu já consigo acessar e já consigo visualizar as tabelas. O Impala ele é um pouco diferente do Hive, porque o Hive ele simplesmente abstrai Jobs Map Reduce. No fundo, ele executa Job Map Reduce, então ele utiliza o Yarn e faz toda a execução Map Reduce da forma com que ela foi desenvolvida. Tá? Já o Impala não, o Impala ele tem a própria engine de MPP dele, então ele tem a própria forma de fazer o processamento. Então ele tem algumas características um pouco diferentes aí do Hive. E uma delas é que ele tem o Compute Steps, aonde você passa para ele uma determinada tabela e ele faz uma análise em cima dessa tabela, que é como se fosse uma estatística bem rápida para saber quantidade de linhas, tamanho de arquivo, quantidade de arquivos, etc, etc. É sempre bom você fazer isso para que você tenha uma performance maior na hora de fazer as suas agregações. Então, quando você faz um count, um max, um min, um AVG, isso é muito mais performático utilizando o Parquet e mais performático ainda se ele já tiver com as estruturas dele já atualizadas. Então, se eu der aqui, por exemplo, um show table staffs da tabela stage, por exemplo, ele vai me trazer algumas informações, né? O local que ela está, qual é o formato, qual é o tamanho do arquivo, quantidade de linhas, número de arquivos, etc. A mesma coisa serve para o RAW.
A RAW também tem essa mesma característica, né? Fala o formato, qual é o tamanho, quantidade de arquivos, etc. Perceba que o tamanho do Parquet ele é muito menor em relação ao Sequence File. Por quê? Porque o Parquet realmente ele é muito mais performático para isso. É column. Então aqui ele trouxe para nós aqui as informações de colunas a respeito da tabela RAW e da tabela Stage. Então a gente consegue ter mais ou menos uma noção, ou seja, ó, dentro da loja existem 7 valores que são distintos. Ele tem aqui qual é o maior, qual é o menor e tem a média. Isso é interessante por quê? Porque ele meio que já faz um sumário de algumas agregações antecipadas, né? Então quando você faz uma query, por exemplo, que englobe aí, vamos pegar aqui, por exemplo, a loja, a moeda, aqui eu faço um sum do valor, já dividido por 100 no final, da tabela Stage. No exemplo, aqui eu mando agrupar pela posição 1 e 2. Então, quando eu executo... Aqui ele falou que a tabela valor precisa ter um formato numérico. Então, eu vou converter esse cara aqui para um decimal. Está reclamando de mais alguma coisa aqui. Fechei. Vou fechar de novo. Pronto. Então, aqui ele vai agrupar para mim. Ele demorou aí 2 segundos para fazer esse agrupamento, tá? Normalmente é rápido mesmo, tá? Essa query ela é bem rápida porque ele já tem as informações pré-antecipadas, então ele é mais rápido. Vou fazer um exemplo com a RAW aqui para a gente ver que apesar de ter funcionado mais ou menos no mesmo time, é porque a gente está falando de arquivos pequenos, né? A gente está falando de arquivos que não tem nenhum mega aí, então realmente a performance vai ser muito parecida. Mas no dia a dia, num ambiente com gigas e terabytes de informações, um formato Parquet é muito performático mesmo, tá? Inclusive eu já mostrei para vocês aí alguns exemplos de análises mais performática com um ambiente bem grande com Impala, ele responde bem rápido. Então aí a gente vai criar a tabela final, que é a tabela que vai representar a estrutura já mais completa, com enriquecimento, governança, segurança, que já vai ser disponibilizada aí para o time de analytics, para os cientistas de dados e até mesmo para os usuários finais, caso eles queiram, né? Mas apesar que o ideal é que eles acessem as DMs. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui a estrutura da tabela Stage, tá? Tabela Stage. Eu vou criar uma estrutura parecida, Create Table, poderia usar o like, mas eu quero fazer aqui um pouco diferente, para que a gente possa ver. Então, eu vou pegar aqui a data, transação, vou colocar como timestamp, o código vai continuar como string, a loja ainda como string, o status como string, a moeda como string, o valor como decimal, o file name como string e a data de ingestão como timestamp. Aí aqui eu posso adicionar alguma outra coisa que eu acho interessante, né? O nome de quem fez, um responsável, o nome do processo, coisa do tipo. Mas no meu caso aqui, eu vou simplesmente salvar no formato Parquet. Beleza? Feito isso, eu tenho agora a minha tabela final criada. Eu tenho a descrição dela com os campos a mais, que são os campos relacionados. Campos a mais não, na verdade os campos já num formato mais específico. E agora o que eu vou fazer é inserir os dados dentro dela. Essa seria a minha zona Trusted, tá? Minha zona Refined seria uma zona já com as DM, com a Strategic Marts, com as Data Marts, etc. Tá? Seria uma zona já com os dados consolidados para os usuários finais acessarem. Tá? É uma área bem específica que o usuário acessa. Então aqui o que eu estou fazendo é simplesmente direcionando as informações do stage para final. Então nós temos aí inserção da tabela, faço aí um select. Aí nesse caso aqui agora eu vou seguir a ordem dos dados que eu criei, tá? Então eu preciso converter a data da transação em formato timestamp, né? Depois vem, deixa eu ver se eu me lembro aqui, vem o código, que continua a mesma coisa, a loja continua a mesma coisa, o status continua a mesma coisa, a moeda a mesma coisa,
o valor vai receber um cast aí, no formato decimal 10.2. E depois do valor vem a moeda, valor, aí vem o file name e vem a data da ingestão. From stage exemplo. Né? Então, deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Então, loja, status, moeda, valor, file name. Loja, status, moeda, valor, file name. Beleza. Então, a partir de agora eu executo. Ele deu aqui, faltou um S. Faltou um valor aqui. Pronto. A partir daí, agora ele está dando um erro porque eu escrevi errado transação. Né? Vamos corrigir aqui. Perfeito. A partir daí, agora ele vai converter. Ó, já acabou, bem rápido. Tá? Então, se a gente fizer um select count aqui, ó, na tabela final que nós acabamos de criar, já traz para nós o resultado. Com isso, a gente já consegue fazer algumas ações referentes aí às nossas zonas, né? Então, aí a gente criou aí 3 dados na prática, tá? A gente criou aí 3 tabelas. A raw, que seria dentro da minha zona raw mesmo, né? Dentro das zonas do Data Lake, a minha raw example seria dentro da minha zona raw. A minha zona stage, a minha tabela stage, ela poderia ficar dentro da zona trusted, tá? Nesse caso aqui, ela tá bem simples, porque aqui eu fiz pouco enriquecimento, meu objetivo aqui era só mostrar as zonas, tá? As etapas. Mas eu poderia ter adicionado mais campos, poderia ter feito mais transformações, poderia ter feito já a governança, já a segurança nessa etapa. E a final exemplo, ela estaria aí já dentro também aí da minha zona de refinada, né? Refined. Ela também poderia ser uma DM, tá? Eu poderia ter uma DM aí também, tá? Então, o que a gente possa entender? As zonas do Data Lake, elas são criadas aí mais mesmo para que você possa ter steps, né, de entrega dos dados, né? Ou seja, o dado chegou para você, esse dado não pode estar disponibilizado para o usuário. Por quê? Porque ele ainda não recebeu tratativa, ele não recebeu governança, não recebeu segurança. Então, você põe ele dentro de uma determinada área. Essa área normalmente é a raw ou a transição, a transiente, né, que é transitória, que é usada ali só por um determinado período. A partir do momento que ela sai da zona raw e vai para a zona trusted, os usuários finais já podem acessar ela. Mas o ideal é que ela não seja acessada pelos usuários finais, porque os usuários finais precisam acessar a zona refined, que lá vai ter os data mart, vai ter os strategic mart, vai ter as informações consolidadas para que ele use. Tá? A zona trusted ela é mais indicada assim, para cientista de dados, para analítico, onde o pessoal vai realmente aí fazer análises mais profundas e que na prática o dado não precisaria estar tão bem estruturado assim. Tá, pessoal? Basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Suders.com.br